Esse treinamento que a gente está fazendo, eu denominei de arrancada empresarial, justamente para tratar dessas fases iniciais de um negócio, onde você pode ajustar para poder escalar, crescimento, gerar crescimento. Então, a gente vai ter, na verdade, são 4 encontros, né? São 4 aulas, onde a gente vai, cada aula, destrinchar um ponto importante dessa fase de desenvolvimento do seu negócio. Então, basicamente, a nossa jornada vai passar por aqui, essas 4 aulinhas. A primeira aula é com o tema Poder da Visão nos Negócios, a aula 2, o tripé do crescimento empresarial, e a aula 3, o diagnóstico da sua empresa. E na última aula, a aula 4, o plano 50K. Essa aula 1, ela é uma aula introdutória, onde a gente vai tratar justamente da importância de você desenvolver a visão correta para um negócio. Se você desenvolve um negócio com a visão errada, você nunca vai desenvolver esse negócio. Esse negócio nunca cresce. Porque com a visão errada de negócio, não vai te fazer subir de nível, não vai te fazer desenvolver nenhum negócio. Então, a visão correta ela é fundamental, ela é fundamento, ela é alicerce para você poder desenvolver daqui para frente. Então, é fundamental eu tratar nessa primeira fase, essa visão correta, para te ajustar e alinhar para as próximas aulas que virão. Eu podia te fazer aqui uma aula muito técnica, onde te passar vários insights, mas se você não tiver a visão correta, você nunca vai pegar essa técnica e ajustar ela de maneira para trazer resultado no seu negócio. Então, essa aula ela é fundamental, ela é o start de todos os demais conteúdos que a gente vai estar aprendendo aqui. A aula 2, a gente vai entender os 3 pilares do crescimento empresarial, o que é que faz um negócio realmente crescer. Esses 3 pilares são fundamentais, até dei um spoilerzinho lá no último treinamento, lá na Igreja Viva, em Fortaleza. E a gente vai destrinchar um pouco mais nessa aula 2. Na aula 3, a gente vai fazer o diagnóstico, né? Quais são os gargalos? Na indústria, por exemplo, essa palavra é muito utilizada, a palavra gargalo, né? Que é o quê? É justamente quando você pega uma operação e você vai identificar onde é que estão os impedimentos, o que é que está travando aquela operação de poder produzir mais. Então, você deve concordar comigo que o que faz uma indústria, né? Uma indústria crescer, desenvolver, faturar bem, é produção. Se não tem produção numa fábrica, não tem dinheiro entrando. Então, a maior preocupação dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, é que a operação esteja rodando de maneira a gerar continuidade, não ter paradas. Então, os gargalos é o que trava qualquer empresa. Assim como na indústria, o que vai travar a produção numa indústria são os gargalos. Da mesma forma, numa empresa existem gargalos que precisam ser observados para a gente poder encontrar um ponto de solução. Então, a gente vai identificar, verificar vai fazer o diagnóstico de uma empresa, da tua empresa, e você vai poder ter uma visão macro, onde você pode identificar, não, aqui está precisando ajustar, aqui está precisando ajustar, e a gente vai trazer as soluções para tudo isso. E no final, a última aula, eu vou trazer justamente um plano, que é o que eu estou desenvolvendo, um plano de crescimento empresarial. O que é que pode fazer o teu negócio crescer? O que é que realmente faz o teu negócio sair de um estágio de faturamento mensal de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, para um faturamento de 20, 30, 40, 50 mil, faturamento 20, 30, 40 mil, 50 mil por mês. O que é que faz isso? Tem um plano, não é só a força de vontade. A gente é cristão, a gente tem fé, tem tudo, mas só a força de vontade não é o suficiente, existe um processo. A gente precisa entender que processo é esse para poder fazer o negócio girar e funcionar. E no final eu vou abrir uma turma que ainda não tá aberta ainda, eu vou fazer um lançamento oficial de um programa de acompanhamento que a gente vai fazer durante um ano inteiro. A gente vai estar junto, aprendendo e mergulhando cada vez mais nesse plano de desenvolvimento empresarial, que o meu objetivo é fazer você, daqui a um ano, daqui a 6 meses, um ano, tá muito melhor do que o que você está hoje. Então, isso depende de quê? Depende de mim? Não. Depende de você. Depende de cada um de nós.
Eu gosto de ter uma visão onde o que faz você dar certo é mais suas atitudes do que propriamente aquilo que você está aprendendo. O aprendizado ele é importante e fundamental, mas um aprendizado que você recebe, mas não pratica, não vai mudar nada na sua vida. Agora, você pegar esse aprendizado e colocar em prática, muda tudo. Beleza? Então, a nossa primeira aula hoje vai ser justamente essa temática, o poder da visão nos negócios. Pode parecer algo muito teórico, mas vai ser uma aula bem prática aqui, onde você vai perceber, poxa, isso aqui eu estava vacilando, ou, poxa, isso aqui realmente eu estou precisando ajustar. Então, o que eu quero que você saia hoje é com uma visão, com uma atitude mais sobre você, sua postura como empreendedor. O que é que você pode ajustar na sua postura como empreendedor? Então, eu vou falar muito mais sobre a sua postura como empreendedor do que o seu negócio em si, tá? Nas próximas aulas, a gente vai falar mais sobre o seu negócio. Mas hoje a gente vai falar mais sobre você como empreendedor, tá bom? Então, eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é simples. Aonde você quer chegar com esse negócio? Você não precisa me responder, responda para si mesmo. Eu quero que você reflita aí e anota no papel, coloca no teu caderno aí. Aonde você quer chegar com esse negócio? Qual é a tua visão de futuro? Onde é que você quer chegar com esse negócio? Qual é a tua expectativa sobre esse negócio? Qual é a tua vontade que você tem sobre esse negócio? Como é que você enxerga ele daqui a alguns anos? Onde você quer que esse negócio te leve daqui a alguns anos? Anota aí, coloca aí no papel. Porque a grande verdade é que como você enxerga, né? Como você enxerga o seu negócio é o que vai fazer a diferença sobre onde esse negócio vai estar indo. A resposta para essa pergunta, ela vai revelar o tamanho da tua visão. Vou repetir. A resposta para essa pergunta vai revelar o tamanho da tua visão. A tua visão de negócio. Tem gente que faz negócio, né? Abre empresa, toca negócio, empreende. Aí você pergunta por que você está empreendendo? Não, é porque é meu ganha-pão, eu quero sustentar minha casa. Com a mesma visão de um CLT, com a mesma visão de uma pessoa que é funcionária. E nenhum problema com uma pessoa que é funcionária, mas se você entra num negócio, uma empresa, você abre um negócio, você vai iniciar uma empresa, tem que pagar fornecedor, tem toda uma burocracia, lidar com o cliente, tem uma série de desafios, muito mais do que ser apenas um funcionário, e você muda, empreende, mas continua com a cabeça de funcionário, não faz sentido, tem alguma coisa errada. Então, uma visão pequena de negócio vai revelar o quê? Um negócio pequeno. Então, não vai sair daí. Não vai sair de um negócio, de um pequeno negócio. Agora, se você muda a visão, muda completamente o teu negócio. Então, o seu negócio é do tamanho da sua visão. Eu vou repetir. O seu negócio é do tamanho da sua visão. Como você enxerga esse negócio? Há 5 anos atrás, eu iniciei uma empresa junto com meu pai, a gente começou no quintal de casa. A gente começou uma empresa literalmente no quintal da minha casa. Mas essa era a minha realidade, mas não era a minha visão. A minha visão era completamente diferente. Eu via e enxergava um negócio muito maior. E o fato de eu ter enxergado algo maior do que o que era naquele momento me fez crescer ano após ano. Então, queridos, o tamanho da sua visão, o seu negócio ele vai ser do tamanho da sua visão. E é por isso que você precisa expandir os horizontes da sua visão o tempo inteiro. O tempo inteiro, vou repetir, o tempo inteiro você precisa estar ampliando os seus horizontes. Então, um tempo inteiro você precisa estar buscando referências, buscando conhecimento, buscando entendimento, buscando ampliar a tua visão. E o que você não tem ainda é porque é por aquilo que ainda você não conheceu, você ainda não buscou. Você precisa ampliar sua mente para poder avançar em novos
em novos níveis. O empreendedor, queridos, e aí vem o próximo ponto, o empreendedor é o teto do seu negócio. Vou repetir, o empreendedor é o teto do seu negócio. Se você quer ter um negócio grande, você precisa ser grande. E aí vem o que eu comentei, que eu compartilhei no último treinamento lá na Igreja Viva. Que não existe, e até coloquei nas minhas redes sociais, né? Não existe CNPJ forte, ou seja, uma empresa forte com CPF fraco, ou seja, você, o empreendedor que não tem resiliência, não tem competência, não tem persistência, não vai para cima, é fraco, é emocionalmente instável, começa e não termina. Então, se você não tem as competências e as habilidades que você desenvolveu em si mesmo para poder desenvolver negócio, infelizmente, você vai estar sempre batendo aqui naquele teto. Então, você não avança, você não fura essa bolha, por quê? Porque, na verdade, você, como pessoa, ainda não se desenvolveu o suficiente. Você precisa se desenvolver, se desafiar constantemente para você crescer. Então, como empresário, e principalmente num contexto de nosso país, a gente está constantemente sendo desafiado. Não só internamente, como externamente, né? É o governo que nos desafia, é a situação econômica que nos desafia, são os clientes que nos desafiam, os contextos externos estão sempre nos desafiando como empreendedor. Agora, a gente precisa estar sempre buscando romper com esses desafios, vencer esses desafios. O desejo maior de um empreendedor deve ser esse, de romper, de crescer, de avançar, de ir além, e não se acomodar. É como diz a palavra em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis. É literalmente uma ação interna onde você busca querer sair daquela zona de conforto, daquela situação, daquela circunstância. Eu não saio dessa fase, eu não consigo romper esse faturamento, não consigo ir além desse nicho de clientes, desse grupo aqui de clientes, eu não consigo ir além. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa romper, buscar formas. Você tem que ser persistente, irmão, tem que ser persistente. Se você não for persistente, você precisa desenvolver. Por quê? Porque o empreendedor é o teto do seu negócio. Se você não romper, não se desafiar constantemente, você não vai conseguir ir muito longe. Então, você precisa expandir em conhecimento, expandir em experiências, expandir em ambientes constantemente. Por que eu estou quase todo mês eu estou tendo uma reunião com um empresário de uma empresa, de um contexto diferente, de um ramo diferente? Por quê? Porque eu estou sempre buscando conhecimento. E nesses ambientes eu estou aprendendo demais. E estou sempre ampliando os meus horizontes. E se eu estou ampliando os meus horizontes, eu estou enxergando mais. Se eu estou enxergando mais, eu estou aumentando o meu campo de visão. E se eu estou aumentando o meu campo de visão, estou aumentando o quê? Os meus resultados com os meus negócios. Tá dando para entender até aqui, gente? Dá um feedback aí para você, dá um feedback aí para mim no áudio, por favor. Liga o microfonezinho aí e dá um feedback para mim. Sim, tá dando para entender, viu? Conteúdo bem produtivo para quem está começando. Está dando para entender. Show. Glória a Deus. Ótimo. Perfeito aí, não? Vamos continuar aqui, então. Então, uma chave para vocês. A primeira é, você precisa documentar a sua visão através de um plano de negócios. Quando eu falo de visão, a gente precisa entender que visão não é apenas o que eu estou enxergando, né? Visão não fala do que eu estou enxergando, visão fala do que eu estou vendo com a minha mente, né? O que eu estou, a minha capacidade de visualizar, né? Não é com a visão física, mas é com a visão mental, onde eu estou querendo enxergar, onde eu estou vendo para o futuro. Então, quando fala-se de visão, a gente acha que é só tá aqui. Não, você precisa transferir, você precisa documentar. Como é que eu documento a minha visão, Wesley? Eu documento a minha visão através de um plano de negócios. Eu não vou te detalhar aqui o que é um plano de negócio, porque assim, em um Google você consegue encontrar facilmente muito conteúdo te ensinando e te explicando passo a passo de como é que se faz um plano de negócio. Então é muito simples.
tem lá o passo a passo, quais são os passos, quais são o desenvolvimento desse plano de negócio. Então, pesquisa depois no Google e desenvolve. Mas o fato é, você precisa documentar a tua visão e o plano de negócio. Onde você quer chegar? Eu tenho um sonho, tenho um objetivo. Ok. Como é que você quer chegar? Desenvolve esse plano de negócio. Documenta isso. Porque quando você documenta, você se torna concreto. Sai do campo imaginativo, sai do campo do que está na imaginação e se torna algo mais material. E você pode acompanhar. Gente, é incrível. Tem planos que eu desenvolvi, que eu escrevi, na verdade, há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Inclusive, ontem eu estava me lembrando de um. Hoje, muitos desses planos que eu escrevi, estava lá, documentei. Hoje, eles já são realidade, já aconteceram. Então, por que isso? Porque eu documentei. Então, quando eu documento, está aqui. Está registrado na minha mente, mas também está registrado no papel. Então, eu me comprometo em seguir aquele plano. Eu me comprometo em observá-lo, em ir lá e ver como é que está o andamento, entendeu? Não fica só no campo da imaginação, daquelas promessas que você faz no final do ano e no decorrer do ano esquece completamente. Né? Eu vou para academia esse ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não faz. Então não é isso. Precisa documentar, precisa estar no plano de negócio. Então se você não tem, Wesley, eu tenho uma visão, já colocou no papel? Não, então não tem visão. Ainda tem um protótipo, só tem um pensamento. Para se tornar visão, precisa estar documentado. Precisa estar documentado, precisa ter um plano de negócio. Então, desenvolve esse plano de negócio. Se você quer ter uma visão, se você quer ter, quer que o seu negócio ele avance, ele passe de nível, então você precisa documentar isso. Você precisa colocar isso num papel. Quanto mais clareza você tiver da sua visão de negócio, maior será o seu nível de comprometimento com ele. Então, se eu tenho clareza daquilo que eu quero, de onde eu quero chegar, então eu me comprometo com isso. Né? Eu dou mais o meu gás, eu dou mais energia naquilo, eu emprego mais dedicação naquilo. Por quê? Porque eu tenho clareza daquilo que eu estou chegando, daquilo que eu estou querendo. Então, quanto mais clareza você tiver, né, quanto você tem aqui o objetivo principal, eu quero chegar aqui. Mas aí você vai destrinchando em passos, em metas, em ações, né? Você tem um plano, aí esse plano você tem que transformar ele em metas e depois em ações. Desenvolver essas ações, vou acompanhando. Você tem clareza. Quanto mais clareza, mais comprometimento eu vou ter com aquilo. Então, hoje em dia, o que eu mais vejo por aí é muitos empreendedores que ficam perdidos, não sabem para onde querem chegar e ficam perdidos. E não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente perdida não vai para lugar nenhum. Né? E o que a maioria dessas pessoas fazem quando estão perdidos? Reclama do governo, reclama do cliente, reclama da situação. É porque esse mês está ruim. Esse mês... E aí fica querendo confirmar os seus próprios fracassos, né? Esse mês foi ruim aí também no teu negócio. E aí fica querendo se vitimizar, se coloca no lugar de vítima e nunca pensa, não, se deu errado, foi culpa minha, o que eu preciso fazer de diferente? Então a gente precisa mudar essa chave e dizer assim, o que eu preciso fazer de diferente para mudar os meus resultados. Então, muitos empreendedores estão perdidos e não saem do lugar, fica só patinando justamente por isso, porque não tem clareza. Não tem clareza de onde querem chegar. Você precisa ter clareza. Você precisa ter clareza. E é por isso que é tão importante ter uma visão de negócio. E isso é o poder da visão do negócio. Quando eu tenho uma visão clara, meu amigo, ninguém para um empreendedor que sabe aonde quer chegar. Vou repetir. Ninguém para um empreendedor que sabe onde quer chegar. Ninguém para. Por quê? Porque ele viu antes. Tem aquela frase famosa, né? Que perguntaram a um familiar do Walt Disney sobre o parque quando ele estava sendo inaugurado. Ou se o seu Disney tivesse aqui vendo que foi concretizado, que já não estava vivo, né? Já tinha falecido. Aí o parente, conta-se que o parente olhou para essa pessoa e disse, ele viu primeiro que todo mundo. Então a grande verdade é que o empreendedor, quando ele já vê antes de todo mundo, ele já vê o sucesso, ele já vê o resultado, ele já vê a conquista antes que todo mundo aplaude, antes que todo mundo vibre, antes que todo mundo celebre. Ele já viu antes.
E aí que está o grande segredo do empreendedor. Você precisa ter uma visão clara de onde você quer chegar. Beleza? Não, um pouquinho antes. Você precisa proteger a sua visão, querido. Você precisa proteger a sua visão. Porque a grande verdade é que quando eu tenho, e por isso é importante demais um plano de negócio, porque quando eu tenho uma visão clara, tenho guardado o meu plano de negócio, eu sei para onde eu quero chegar, eu não me distraio com facilidade. Eu não me distraio com oportunidades que parecem ser boas, que parecem ser excelentes, mas na verdade só é distração. Aconteceu comigo recentemente, por exemplo, uma oportunidade de negócio muito boa mesmo. Só que, e por muito pouco, eu não entrei nesse negócio. Só que, orando e buscando conselhos, eu comecei a identificar que aquilo, na verdade, era mais distração do que, de fato, uma oportunidade. E às vezes a gente está assim, buscando oportunidades e achando que essas oportunidades são boas e, na verdade, são mais distração do que, de fato, oportunidade. Então você precisa entender o que é oportunidade do que não é, que é distração. Então, por isso é importante demais proteger a sua visão. Olha essa frase como é importante. Olhe todos os dias para a visão e persiga ela como sendo a única coisa que você tem na vida. Vou repetir. Olhe todos os dias para a visão, para a sua visão, e persiga ela como sendo a única coisa que você deseja fazer na vida. Quando eu faço isso, o que é que eu tenho, o que é que eu estou fazendo? Estou desenvolvendo foco. Eu estou colocando energia naquilo que realmente importa. Quando eu desenvolvo essa mentalidade de colocar isso como sendo a única coisa que eu desejo na vida, eu não me embaraço com qualquer coisa, eu não perco o foco, eu não me distraio. E o grande problema nos nossos dias é a distração. É se distrair daquilo que talvez até seja bom, mas não é aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, gente, faça isso. Olhe todos os dias para a visão. O que Deus chamou? Para onde Deus te chamou? Qual é a visão? Qual é o foco? E aí, persegue isso como sendo a única coisa que Deus, que você deseja na vida. Olha essa frase como é importante também. A visão é o que faz você persistir, mesmo que tudo ao seu redor sinalize que não é possível. Gente, quantas e quantas vezes a gente passa por situações onde as pessoas estão ao nosso redor, que são pessoas que estão sempre no natural, elas vão dizer, não, isso aqui não vai dar certo, não, desiste disso aí logo. Mas a gente que tem um propósito, que tem algo que foi dado por Deus, Deus não foi você que tem, não foi você que criou a sua empresa, foi Deus que plantou ela no teu coração. Antes de tudo, não tenha dúvida, é propósito de Deus. Deus nos dá projetos e nem sempre esses projetos são só espirituais. A gente precisa entender que existem projetos que são dados por Deus e não necessariamente passa por uma igreja, passa por uma situação espiritual, digamos assim. Uma empresa é tão espiritual quanto qualquer outra coisa. Por quê? Porque não é sobre a empresa, é sobre quem está tocando ela. E você, eu, somos homens de Deus, mulheres de Deus aqui. Pessoas que têm caráter, que querem viver a vontade de Deus para suas vidas. Então, não tenha dúvida. O projeto que Deus te deu, o negócio que Deus te deu é um projeto dele. Então, você precisa persistir nesse negócio, mesmo que tudo ao seu redor sinalize que não é possível. Ah, não vai dar certo não. Esse ano, desiste logo. Crescimento esse ano? Não. O Trump tá aí, vai derrubar tudo. A economia só vai ficar pior. O que tá ruim vai ficar pior. É o que muitas pessoas estão dizendo. Mas a gente não se move pelo que a multidão fala. A gente se move por aquilo que Deus fala. Tá certo? Então você precisa entender que a visão é o que vai fazer você persistir. Você não está enxergando com os olhos físicos. Você não está enxergando o sucesso, a conquista, o resultado, o crescimento com os olhos físicos. Mas você precisa entender que a visão é que tem que falar mais forte. Onde você quer chegar? Aonde você quer chegar? No primeiro ano da empresa que a gente criou ela em novembro de 2019. 5 meses depois veio a pandemia, né?
onde vocês sabem o que aconteceu. Fechou tudo e foi um caos social, tudo, todos os aspectos econômicos. E a gente poderia ter desistido, a gente poderia ter dito assim, não vai dar certo não, vamos parar com esse negócio aqui, vamos para outro lugar. Mas não foi o que a gente fez. A gente persistiu. Por quê? Porque a gente tinha uma visão. Então, quando a gente persiste, quando a gente tem uma visão clara, a gente persiste, mesmo que tudo ao nosso redor sinalize que não é possível. E vou falar aqui 2 dicas práticas, baseado no que a gente já conversou aqui, tá? Nessa aula, para você colocar em prática ainda essa semana, para na próxima aula a gente já poder avançar. Então a gente só vai. Cada aula ela é um degrau um degrau a mais de acordo com a aula anterior. Então, se você quer avançar, você precisa faz essa parte, essa atividade prática aqui para a gente ir para a próxima fase. Primeira dica que eu quero te dar é monte seu plano de negócio, tá? Terminou a aulazinha aqui, já vai pro Google como montar um plano de negócio. Ou então faz melhor, vai no chat GPT, como montar um plano de negócio. E aí ele vai te dar o passo a passo, bonitinho, aí você faz como você quiser no teu celular, no teu computador, onde você quiser. Ou no papel também, se quiser escrever, se gostar de escrever. Monte seu plano de negócio. É fundamental. O que é que você quer? Qual é o negócio? Esse negócio é de que ramo? Esse negócio quer alcançar que tipo de pessoas? Quais são os produtos ou serviços que você vai oferecer? Né? Com quem você vai contar para para fazer esse negócio? É sozinho? É com alguém? Vai, desenrola, destrincha esse plano de negócio, tá? Você tem aí 7 dias para desenvolver isso aí. E também criar um mural com fotos da sua visão. Você precisa ter, claro, eu aqui no meu computador tem o papel de parede, né? O papel de parede tem a minha visão, onde eu quero chegar. Então, você precisa ter no teu celular, no teu computador, onde você puder, na porta do teu quarto, onde você puder, você precisa colocar, enriquecer a tua mente com a tua visão, aonde você quer chegar. Pega fotos do computador da internet, e aí monta o teu mural de qual empresa você quer chegar, e aí poder desenvolver esse mural. Beleza, gente? Alguma dúvida? Faz a tua pergunta aqui, se você tiver... Vou abrir esse espaço para perguntas. Você faz pergunta ou sobre o conteúdo ou sobre a tua empresa. Se você tem alguma coisa, você ouviu aqui e você, poxa, será que isso aqui eu estou fazendo errado, eu estou fazendo certo? Se você tem alguma pergunta sobre o teu negócio ou sobre essa aula, esse é o momento. Abre teu microfone e faz agora, esses próximos 10 minutinhos aí para a gente poder avançar, beleza? Faz aí a tua pergunta, se você tiver alguma. Faz fila aí, gente. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai concluir aqui. Não, no momento eu não tenho nenhuma pergunta ainda não, viu? Talvez na próxima aula eu tenha, mas hoje mesmo, no momento, ainda não. Beleza. Luísa, Areli, William, Valdiana, alguém uma pergunta? Não, Wesley, até o momento não tem uma pergunta que eu tô entendendo aqui direitinho o que você tá falando, viu? Até o momento aqui tá ok. Show de bola. Valdiana, alguma pergunta? Pastor, no meu caso, eu e o meu esposo, a gente montou uma mercearia, né? Uma mercearia Sim. ainda pequena, mas a gente pretende crescer, em Um nome de Jesus. mercadinho, mulher, um mercadinho. É um mercadinho. E aí a gente tem uns 2 aluguel, tem as contas, assim, e tem o emprego dele, né? E aí ele tá colocando aqui.
Aí eu queria saber como é que a gente faz para tirar o nosso salário no mês. Porque não tem como a gente tirar agora, porque tem que pagar os 2 aluguel, as contas, né? Certo. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você tem, Tá. você tem um registro das entradas e saídas do teu negócio no mês? Compra de produto, saída de produto, pagamento de aluguel do comércio. Tem No isso começo eu estava tendo, mas descontrolou. Oi? No começo eu estava tendo, mas descontrolou, meio que descontrolou, não deu para me fazer. Pronto. Quer ver o carro desgovernar por completo e perder todo se esculhambar lá na frente? Continue assim. Ô, Jesus! Você precisa ter documentação, você precisa ter registro. Você precisa ter registro, entrada e saída. Toda entrada e toda saída. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o responsável pelo financeiro na empresa. Então, não existe um bombom que não passe por mim e eu não tenha que registrar todo santo dia. Tu acha que eu gosto de fazer isso? Não, mas é porque nós ainda é uma tarefa chata, mas é necessária. Você precisa registrar toda a entrada e toda a saída do teu negócio. Comprei. Mas tem um aplicativo no celular? Não, pode ser da forma mais simples que você tiver, no aplicativo, no WhatsApp. O importante é fazer. O chocolatezinho que tu pega tem que botar lá, viu? O importante é registrar. Como é que você vai? Você acabou de me fazer uma pergunta aqui, muito legítima. Como é que eu vou saber quanto eu vou retirar, uma retirada mensal para mim? Aí eu te devolvo a pergunta. Como é que se você não sabe nem quanto está faturando, como é que você vai saber quanto você vai tirar para você? Verdade. Concorda comigo? Se você não tem nenhum histórico do teu negócio, você não tem um histórico financeiro. O que é o histórico financeiro? É isso, é entrada e saída. Entrou R$100, saiu 55. Né? Esse registro ele é fundamental para no final do mês você saber quanto que sobrou. Sobrou R$500, sobrou R$1.000, sobrou R$2.000. Aí, a partir dessa sobra, que você vai definir quanto você vai tirar quanto esse negócio tem capacidade, tem força para poder te pagar alguma coisa. Entendeu? Se consegue. Então, para isso, você precisa ter o registro. Precisa registrar todas as entradas e todas as saídas. Sim. Entendeu? A maioria dos negócios se descontrolam justamente por causa de pequenas ações que não são feitas. Essa é uma pequena ação. Registrar a entrada, registrar a saída. Entrou a entrada, eu botei, comprei paçoquita do fornecedor, foi R$10. Pegou, registrou, tá lá, saída. Eu vendi hoje R$50 de refrigerante. Registrou como entrada. Todo dia você precisa fazer esse registro. Todo santo dia. Por quê? Porque é isso que vai te dar clareza, né? Até aqui é importante a parte de visão aqui. A clareza, ela não é só na parte de visão mental, mas é também na financeira. Se você não tiver clareza de finanças, da finança do teu negócio, você não vai poder sair, você não vai sair do canto. Entendeu? Então, você precisa ter essa clareza do teu negócio. Aí eu adiciono aqui nessa dica prática, para você especialmente, uma terceira atividadezinha. Registrar no papel, no celular, no WhatsApp, seja onde for, registra. Eu faço assim, eu coloco, para ficar mais rápido, às vezes eu tô ocupado para fazer alguma coisa, aí alguém me avisa, olha, paguei não sei o quê. Aí eu pego e boto no grupo do WhatsApp, tem lá um grupo. Financeiro loja, eu pego e boto, saiu tanto. Quando é mais tarde, eu tenho um sistema, aí eu ponho no sistema. Mas aí você, no caso, põe no papel, põe no aplicativo, né? Primeiro já deixa registrado para não esquecer. O grande problema da desorganização financeira é isso. Depois eu coloco, depois eu faço, depois eu escrevo, depois eu faço. E não faz. Escreve logo lá no WhatsApp, cria um grupo, você e seu marido. Esse é o problema. Depois eu escrevo, aí acabou que desandou.
Depois eu anoto. Exatamente. Eu tava fazendo direitinho no começo, aí depois desandou. Aí tem que voltar. Bota cria um grupo aí, você e seu marido, põe aí, financeiro, loja. Aí vai escrevendo lá e no final do dia você pega e passa o registro final, entendeu? Wesley, foi uma pergunta. Sim. No meu caso, eu trabalho também com frutas e verduras. Aí a gente tem o que a gente chama de quebra, a perda. Uhum. Como é que eu faço para calcular a perda de fruta e verdura? Geralmente a gente faz trabalhando com a margem, né? Aquilo que eu sei que estraga. Mas Sim. teria outra forma? Tem alguma outra forma aí que possa sugerir? Na verdade, a perda, no registro financeiro, ela já vai estar contabilizada, né? Porque você teve a compra e depois teve o faturamento. O que você tem que identificar aí? Primeiro ponto, a perda já está registrada, de certa forma. Mas o que você poderia colocar é ver na questão, ver, por exemplo, a precificação. Dá uma olhada, que às vezes a gente faz muito na prática, né? Tem coisas que a gente faz na prática que faz sentido, e às vezes tem coisas que a gente faz na prática que não faz sentido. Então, precisa primeiro ver isso no fazer conta, né? Mas por que eu faço assim? A gente bota uma margem de 50% de fruta e verduras. Mas assim... E a gente tem um entendimento de que quebra 20%. Entendeu? Aí 20% é perda. Isso, por exemplo, você comprou 1 quilo de verdura. Esse 1 quilo, você já tem uma noção de quanto de perda? 200 gramas? 500 gramas? Eu calculo a porcentagem. Sei, mas aí, faz um teste onde você possa ter uma certeza maior. Não uma certeza, mas... Eu pensei em pesar, né? Só se eu pesar. Tudo que for ficando apodrecendo, pronto. Não precisa tirar um período longo. Tira aí um período de 3 dias, 4 dias, uma semana, sei lá. Vê aí mais ou menos como é teu movimento, faz uma noção e aí vai tendo uma estimativa, entendeu? Não precisa ser exato, mas uma estimativa. A partir dessa estimativa, aí é que tu vai colocar isso na contabilidade, como perda, entendeu? Como um custo a mais. Então, além dos custos de imposto que você tem aí, de fornecedor e tal, os custos que você tem, além, você acrescenta perdas, entendeu? Entendi. Show. Beleza. E não só frutas, mas também perecíveis, né? E aí também tem outras Geralmente questões. perecível é muito difícil assim ter perda. Sim. Então, pronto, mais beleza. também, amiga. Show de bola. Gente, então, próxima quarta-feira, a gente vai ter esse encontro também, onde vai dar a segunda fase, que é a aula que eu compartilhei com vocês, onde a gente vai ver o tripé do crescimento empresarial. Então, a gente vai ser mais técnico. A gente vai olhar compra, venda, administração. O que é que a gente precisa fazer para desenvolver um negócio? Tem essas três coisas. Se você desenvolver bem compras, vendas e uma boa gestão, não tem como o seu negócio não dar certo. Então, esses são os 3 pilares de qualquer negócio. Então, a gente vai destrinchar isso aí na próxima aula e eu quero contar com vocês. Primeiro desafio que eu quero fazer com vocês: convidem outros empreendedores. Não precisa ser só da igreja, não precisa ser só da igreja. Você pode fazer pessoas, amigos, colegas. Eu convidei pessoas na minha rede social, entendeu? Então, convidem outros amigos, colegas, manda o link, esse link é aberto, você pode pegar o link aí, eu vou disponibilizar ele lá no grupo, e aí você manda para os seus amigos, divulga para todo mundo, beleza? E o segundo desafio que eu quero fazer para vocês é, vai lá eu vou fazer uma postagem daqui a pouco, vai lá no meu Instagram e curte, divulga, fala, dá um feedback daquilo que você está recebendo, se você está gostando, se está sendo enriquecedor para você, tá bom? Divulga lá para a gente poder alcançar mais pessoas. Beleza? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o dia de vocês, que essa semana, ainda está pela frente, possa ser uma semana de muitas conquistas, que essa quinta, sexta e sábado de vocês seja extraordinário em vendas, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, pastor. Tamo junto, gente. Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo, tá?
Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Show, obrigado.